Bom, vamos começar então a aula inaugural dos possíveis de 2023. Minhas parceiras, amigas aí, Amanda, Marcele, obrigado por estarem aí presentes mais uma vez, acordando cedo. E aí a gente vamos fazer um- uma discussão aqui rápida, né? Um pensamento rápido, porque o tema da criação, né? Dito ou escolhido para essa aula inaugural, é que eu penso que não basta, né, por exemplo, uma luta que ela não seja criação, é uma resistência que ela não seja criação, é uma mudança social, qualquer tipo de mudança que ela não parte da criação. E eu acho assim, então, que do ano de 2023, pelo menos para mim, tem que ser um ano de criação. Não é uma mudança, né? É uma diferença. Porque nem toda mudança necessariamente é uma diferença. E essa diferença de que Deleuze nos fala, né, é a diferença de si para consigo, não a diferença de si para com os outros, né? Não é uma questão de particularidades, mas quem se difere é o próprio ser, por assim dizermos, dentro ou fora de uma outra ontologia. E é um pouco disso que eu quero falar também. Então a criação ela remete ou me inquieta, né, seja diretamente, né, quando estou, sei lá, ou estava, ou estou, né, desde sempre produzindo arte, ou indiretamente quando eu penso sobre a arte ou a produção. E mais recentemente, né, porque isso remete ainda ao tempo de escola, mais recentemente, né, pensar a criação fora da arte. Quem é que cria? E aí, né, como todo pensamento é rizomático, tem um começo e não tem um fim, e a gente lê o Deleuze falando, pô, isso é legal, né? Aí o Deleuze vem mais para frente, Deleuze e Guattari, né? Eles vão lá e falam assim, além do pensamento ser rizomático, tem múltiplas entradas. Né? Então eu vou entrar para esse em múltiplas entradas. Mas o mais difícil que pareça é achar essas entradas. Que muitas vezes a gente pensa numa entrada e se perde, né? Num fluxo intenso de pensamento, num fluxo intenso de conexões. Né? E aí fica fácil a gente também pensar ou compreender quando Deleuze nos diz que o pensamento é sempre, né, uma violência. Eu sou obrigado, eu sou forçado a pensar. Né? Porque se eu não sou forçado a pensar, eu não sei, eu não compreendo para que lado eu entro. E para fazer este movimento, né, para fazer essa entrada, muitas vezes, como na própria cartografia fala, né, a gente pode começar por um decalque. Né? A gente pode começar por algo que já existiu. Retomar algumas coisas, não como molde a ser repetido, né? Mas retomar alguma coisa como, não sei se eu posso falar princípio, né? Mas retomar algo que aconteceu, né? Como entrada no mapa. E a partir daí, né? Seguir os pensamentos. Então essa aula eu estruturei de uma forma mais estruturadinha, eu também não me perder no pensamento, nas conexões, mas isso não significa que vocês não possam parar e perguntar e seguir, né? Mas é muito mais, né, um convite que eu gostaria de estar fazendo, né, para que vocês pensassem comigo a criação no ponto em que eu parei, no ponto em que eu cheguei.
Então eu entro por um fato datado histórico, né, datado, portanto, histórico, localizado, e daí a gente foi, ou a gente vai. Eu vou até certo ponto, que é o ponto que eu consigo chegar, que eu cheguei sozinho, e aí a gente pensa juntos alguma coisa. E necessariamente não precisa ser dito, aberto, compartilhado aqui, né? O pensamento vai embora, né? Não pertence a ninguém. Então, o que eu gostaria de falar hoje, o que eu preparei para falar hoje, né, não é que ele teve início em 2021. Talvez vocês estavam presentes também. Mas, né, que eu falei, ele é anterior, né? Remete à minha época de escola, de quando eu queria ser artista, de quanto até antes mesmo, né? Eu não queria ser artista, de que forma que essa questão, ou esse conceito, essa simples palavra, criação, esteve presente, né, desde sempre. Mas como entrada, eu vou usar um encontro que nós vivemos no Outra Margem, né, em 2021, em que nós discutimos o texto do Deleuze e o ato da criação. Né? Não sei se vocês lembram, se vocês estavam presentes, mas foi muito bacana, porque no grupo, no momento, tinha uma colega nossa, que eu não vou citar o nome porque ela não está aqui, né? E eu não acho legal, né? Até, talvez se ela tivesse aqui antes eu teria conversado com ela se queria ou não que eu citasse o nome dela. Mas que é uma cineasta, né, professora, e que ela faz, né, inúmeros levantamentos e questionamentos em cima do texto do Deleuze. Então, escolher esse fato como entrada e não o texto do Deleuze. Bom, então, o que me tocou na fala da Alice, na nossa conversa, né? No momento em que a gente estava juntos, né? O que me tocou? Me tocou, né? A questão que ela levanta, né? De que sempre estamos tentando dar uma definição universal à arte, né? Tendo como base o pensamento europeu, o que infere diretamente nas práticas, entre aspas, culturais ao redor do mundo. Então, quando tem no texto a fala, né, do escritor francês André Maurat, acho que é assim que se fala o nome dele, né, de que a arte é a única coisa que resiste à morte, eu acho isso bonito também, né? E aí Deleuze traz o exemplo das estátuas de 3.000 anos antes de Cristo, né, pensando numa forma genérica, acredito eu. Depois ele vai enveredar para um outro pensamento, né? Quem disse que aquilo daquela época era uma compreensão de arte, né? As pinturas corporais nos índios têm que ser uma compreensão de arte, né? Dessa forma de se pensar e constituir, né? Quem diz que as estruturas, né, arquitetônicas, as pirâmides egípcias, maias, incas, elas são uma concepção de arte, senão os próprios europeus, né? Então eu acho isso muito forte, não é porque eles resistem à morte que ela é arte. É lógico que nós podemos pensar, né, em outras definições de arte, né, mas apresentada no texto foi essa, e a partir dessa, né, eu concordo com o pensamento da nossa amiga, né, que a gente acaba, embora eu compreendo que não é exatamente isso que Deleuze esteja falando, né, e óbvio que ela sabia que não era isso que Deleuze estava falando, né, pelo menos não a um primeiro momento,
mas é o que se passa, né? E o que muitas vezes se tem. Não só esse pensamento, né, de valorizar a cultura europeia, do que ela se define como arte, mas também, né, de valorizar os grandes nomes, de ficar nos ícones, né? E aí a gente acaba sempre construindo modelos, caixinhas, formas. Não que não devemos valorizar, né, a obra-prima, por exemplo. Mas como o Antônio Artaud disse, certa vez, a obra-prima ela só é boa para a época em que ela foi criada. Porque fora daquela época ela impede a criação de outras obras-primas, que remeta ao desejo, à necessidade de cada época. A Deleuze, no começo do texto, né, o ato da criação, ele vira e fala assim, né, as pessoas só têm uma ideia, né, a criação tendo a ideia como ponto de partida, né, as pessoas só têm uma ideia se elas necessitam de algo. Então, né, eu não tenho uma ideia porque eu quero. Ah, vou levantar hoje e vou ter uma ideia sobre. Não, eu preciso, né? Eu tenho necessidade. E a partir daí eu faço um trabalho incessante para conseguir conseguir. Né? Então, o ato de criação é um ato, né, que me leva a resolver aquela necessidade sobre algo. Mas, quando Deleuze, né, nos traz que a obra de arte, embora logo depois ele fala, sabemos que a arte não é a única coisa que sobrevive, né, à morte, não resiste à morte, né, não é a única, né? Essa questão é importante. Mas, por exemplo, para eu pensar nessa concepção ou tentar numa linha de raciocínio que eu fui provocado por essa amiga, não que ela me provocou pessoalmente, né? Mas a fala dela me instigou, né? Me provocou a pensar, me falou, algo em mim disse, é essa linha que eu tenho que esticar. Então, ao esticar essa linha, eu falei, eu preciso, né? Obviamente, precisamos então compreender a palavra resistência. O que seria para Deleuze a afirmação que a arte resiste à morte? Né? Então, se estamos falando de resistência, estamos falando de política. Né? Mas, se estamos falando de política, deixamos a estética para entrarmos na política? Retomando a compreensão de resistência, né, acredito que essa é a intenção do Deleuze, depois no final do texto ele traz o print, né, é um exame fácil, né, é um texto simples de achar na internet, em PDF, tem tudo quanto é lugar, para depois, se quiserem retomar. Mas, quando eu leio em Deleuze a palavra resistência, eu compreendo como o Neto nos apresenta. Resistência, reexistir. Então, quando eu falo resistência, estou falando de reexistir, existir novamente, lançar-se de novo à vida. Então, se a criação ela é responsável pela arte existir, resistir à morte, né? O ato da criação, ou quando eu crio, na realidade eu estou criando uma outra existência.
Então é nesse sentido. Não é no sentido de que uma obra dura ou ela persiste do autor, do seu criador, da geração, e dura vários anos, né? Então, o que morre não é em si o autor, né? Mas uma existência anterior àquela. Quando eu tenho um ato de criação, eu estou criando para mim uma outra forma de existência. Então, é uma diferença, é uma diferenciação, né? Eu para comigo mesmo, tirando esse pensamento do eu como ser uno, né? Mas aí me traz um outro questionamento, né? Já não estamos mais falando nem de estética e nem de política, e sim de uma ontologia? Então, arrastando esse pensamento, né, eu estava me levando para uma outra questão. A criação é uma preocupação estética, é uma preocupação política ou é uma preocupação ontológica? Para ficar só nesse debate, né? Eu percebi que, tentando sair das provocações da minha amiga Alice, né, eu percebi que estava afundando no que ela havia criticado. Não passa para mim compreender que, quando uma obra de arte é criada, quando se há uma criação, ela está rompendo uma cadeia comunicativa, isto é, destruindo um sistema de palavras de ordem que não só dá ordens à vida, como constitui uma existência em curso em determinada sociedade. Bom, para eu compreender e depois retomar essa questão, né, se eu pensar, por exemplo, que ela é estética, que a criação é estética, que a criação é política, e eu pensar que a criação ela é, como fala, ontológica, eu afundo ou repito, né, e recebo novamente as críticas que a minha amiga estava fazendo. Né? Bom, vamos retomar então aqui. Então, Deleuze fala, por exemplo, que a ideia, né, ou a própria criação, ela não, né, pertence à área da informação, ao campo da informação. Uma informação, né, ela se constitui por uma cadeia comunicativa. Uma cadeia comunicativa, ou a comunicação, ela se dá por palavras de ordem para Deleuze. Tá vendo? Pô, agora já está entrando no âmbito da lógica, né? Para Deleuze, todas as palavras dão ordem à vida. Tanto nós somos professores e no meu Platôs, no Platô 2, né, que está no volume 1, não, perdão, no Platô 4, que está no volume 1, no volume 2, Deleuze vai nos dizer assim, que uma professora, ela não ensina, ela ensigna, ela impõe signos, que faz parte a uma semiótica dominante. Homem, mulher, rico, pobre, preto, branco, dominado, dominador.
E dentro dessa lógica, né, dessa compreensão, dessas palavras que vão dar ordem à vida, né, ela não só dá ordem à vida, mas ela constitui uma certa, né, existência. Está em curso numa sociedade. Então, quando eu falo, né, que a obra de arte é isso, é aquilo, né, eu começo a dar definições universais, eu começo a o quê? Operar dentro da caixinha. Eu vou criando várias caixinhas. Seja a caixinha da estética, seja a caixinha da política, seja a caixinha da ontologia, seja a caixinha da lógica, né? Seja a caixinha da epistemologia. E aí as coisas elas têm que caber lá dentro. Elas não podem vazar. Aí, né, dessa forma, pensando dentro do pensamento de Deleuze, que a arte resiste à morte, ou à criação, é o que possibilita a arte resistir à morte, não devemos compreender que essa fala da morte de quem fez a arte ou das gerações que ela está incluída, mas sim, repetindo, né, o que já foi dito, aquela existência constituída por uma cadeia comunicativa constituída por um sistema de palavras de ordem. Então, o que morre, né? Ou o que eu tenho que deixar morrer ou matar para me diferenciar. Né? Não é o outro morrer, não é matar o outro, né? Mas é como eu crio para mim uma outra existência. Né? Porque se eu quero criar ou ter a necessidade de criar algo para mim, frente a uma outra existência, porque a existência da qual eu estou não está bacana. Então, não existe, ou não surge uma ideia, não importa em que âmbito que ela seja, se eu não tenho um problema. São os problemas, as inquietudes, né? Os problemas que me inquietam, né? Frente a uma realidade da qual eu olho e não me compreendo, né? Que me leva a pensar, a criar algo. Bom, aí eu não estou mais falando nem mesmo da arte. Aí a gente vai retomando esses pensamentos. A Sueli Ronick, né, tem um texto muito bom que chama O Mal-Estar da Diferença. Até faz uma brincadeira muito legal com o texto do Freud, né, o mal-estar da... Ela traz essa questão do mal-estar da diferença. Então ela vai falar um pouco, né, desse sentido de diferenciar-se de si mesmo. Né, que quando uma pessoa, né, ela não percebe ou ela não aceita a diferença, ela insiste numa existência que não existe mais, né? Ela insiste numa existência que não é a que ela vive, né? É nesse momento em que ela fica mal. Né? Ela vai ter uma crise de sentidos, né? Porque o que ela acha que é, o que ela tem como verdade, não é mais, ela já é uma outra pessoa. Ela já se diferenciou e não consegue, né? E muitas vezes a gente cai em ciladas, né, de que se casou, então você é mãe, então você é companheiro, então você tem que seguir determinadas coisas. E na hora do relacionamento, do educar, por pensar assim, ou da professora, né, o que é ser a boa professora, ou o bom professor, né, e a gente sabe que não é mais isso, mas a gente tem que entrar naquilo, a gente entra em umas crises muito loucas, né, porque a gente somos jogados, né, dentro dessa cadeia comunicativa. Nossa, que péssima mãe. Nossa, não sei porque ela resolveu ser professora, né? Ou professor, ou que péssimo pai.
Então, essas palavras de ordem, né, elas também diferenciam as pessoas de si mesmo. Né? As palavras de ordem também promovem, né, diferenças incorpóreas. Mas, continuando, né? Então, a criação é o que nos possibilita uma outra existência. A criação lança-nos novamente à vida. Reexistir. Mas ter essa concepção não nos vale de nada. Né? Não nos vale compreender que a arte, né, enxergar ela, eu enxergo a criação dentro da estética, eu enxergo a criação, né, dentro da política, eu enxergo a criação dentro da ontologia, eu enxergo a criação dentro da epistemologia, né, eu enxergo a criação dentro da lógica, né, porque continuamos sendo aristotélico ao ponto de categorizar o pensamento. Por isso que não serve. Não serve para nós porque continuamos sendo cartesiano ao ponto de esquadrinhar o conhecimento. E aí retomamos então a crítica, né, da Alice. Estamos sempre tentando universalizar, colonizar, né, dar certezas, né, dentro de um pensamento, de uma cadeia comunicativa que se faz hegemônica. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Então tá, vou complicar mais um pouco. Tá. Quando eu penso ainda dentro dessa questão da categoria, da categorização que eu falei aristotélica, né, o esquadrinhamento do conhecimento, né, de Descartes, né, isso me possibilita, né, porque é aí que está o problema, né? Quando eu categorizo esquadrinho, eu crio uma coisa que é o que é certo e o que é errado, né? O que é justo e o que é injusto, o que é bem e o que é mal, né? Então eu tenho que buscar o que é o bem, eu tenho que buscar o que é o certo, eu tenho que buscar o que é justo, né? Isso eu não estou mais nem aqui, eu estou lá retomando Platão e Sócrates, né? E aí a gente vem, né? Tanto que eu não sei a pronúncia, não sei pronunciar em inglês, né? Mas a pior ofensa que você pode fazer a um americano, né, é chamar ele de loser, né? Loser, perdedor, fracassado, né? Eles que vivem numa sociedade, né? Eu tenho medo do fracasso, né? E se der errado, né? Aí vai ter um monte de pessoas para me criticar, porque você fez errado, porque você. Mas eu tô operando como? Eu tô operando quem está criticando, né? Eu tô falando que é a questão da nossa amiga, né? Mas porque ela não critica, ela pondera, né, as coisas, ela aponta, né, ela questiona, né, ela nos dá um direcionamento para pensar também, né? E aí, né, a gente fala, não, porque não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Mas se eu tivesse feito aquilo, o resultado seria diferente também, né? Nós buscamos certezas, né? Operamos por certezas. Se quando a única coisa que eu tenho na diferença, né, é incerteza. E é por isso Gustavo, que você acha que a gente vai. impostilha, Perdão. né? Pode falar. Gustavo. Eu não fui educada como a Mandinha de levantar a mão. Você acha que isso acontece também, para essa questão da certeza, né? Do certo e errado? E por causa de interferência do outro também, ou uma coisa de si mesmo? Deu para entender? Por Sim. exemplo, essa busca de certo ou errado, qualitativo ou quantitativo, né? Que eu vou escolhendo um lado, é também uma interferência do outro no sentido se der algum problema, eu tenho mais. Não deu para entender, tipo, quando a gente usa uma citação, né? Vou falar aqui o que eu acho, vou colocar a citação embaixo para reafirmar a minha fala.
Seria mais ou menos isso, essa interferência, ou essa interferência do outro não tem muito a ver? Não, então, isso que você está chamando de interferência do outro, né, são processos de subjetivação, no sentido de assujeitamento dos seres, né, de assujeitamento dos corpos. Né, e é isso que a gente fala, né, dessa cadeia comunicativa, né, das semióticas dominantes. Vocês estavam na aula do ano passado sobre a creche e as iniciações do Guattari, né? Não sei se vocês lembram, o Guattari, ele vira e fala, né, que nós iniciamos as crianças da nossa semiótica dominante a ponto de elas perder toda a livre expressão. Né? A livre expressão, né, é esse ato de criação que possibilita que ela crie outra existência. Né? Uma criança, quando ela é pequena, não faz diferença o banheiro. Né? O banheiro vai fazer diferença a partir da nossa moralidade que impomos às crianças. Os meninos têm que usar um banheiro e as meninas têm que usar outro banheiro. Né? Porque, por exemplo, se a gente fala assim, mas homem e mulher no banheiro, né, podem fazer outras coisas. Né? Mas a criança não vai fazer isso. A criança... Mas a gente começa a criar morais, impor as morais nossas, né, às crianças. E o que é pior, né? Ao impor essas morais, nós reforçamos gênero, reforçamos discriminação, reforçamos racismo. Nós damos sexo às cores. Né? E daí afora. Mas é isso, né? Então, agora, se eu crio, né? Se eu tenho necessidade de, olha, isso não está legal, né? Então eu vou criar uma outra forma de existência. Eu saio dessa semiótica, eu saio dessa. Né? Eu acho que é essa questão. É lógico, né? Que nós somos, né? Muitas vezes é fácil pensar isso numa forma molar, maior, né? De que as coisas são, né, a partir da sociedade, né? Mas também é de indivíduo para indivíduo, que a Marcele falou. Né? Para Deleuze, né, toda a palavra da ordem da vida, até o amante, quando vira para a amada e fala, eu te amo. Nesse momento, ele está querendo, né? Ele está dominando ela, está dando ordem à vida dela. Espera aí, eu não vou fazer isso porque tem alguém lá em casa esperando. Né? Então, começa a ter uma certa obediência. Né? Nem o eu te amo, ele deixa a gente romantizar mais, cara. Nem o eu te amo. Agora a pessoa vai falar, eu amo você, mas você está querendo me dominar? É assim que você mas assim, pô, é muito legal, né? Eu entro na sala de aula, muitas vezes, no ano, né? Já fiz isso, hoje eu estou pensando de 500 vezes para fazer isso de novo, né? Porque está cada vez mais difícil. Mas está lá a matéria de química na lousa. Aí eu brinco com os alunos e falo assim, olha, não tem nada a ver com química, entendeu? Isso aí, química, ó, é questão de pele, entendeu? Você liga em cima, esquenta embaixo, acabou, não tem conversa. O molecada adora. Mas é isso, né? Não tem que falar. Né? Você não precisa falar. Então, fala atrapalha, né? A palavra ela é incapaz, né, de perceber algo. Eu não sei se foi uma safadeza, mas enfim, aí já é outra questão, né? Já são entradas. Eu não sei se você for falar uma safadeza, né? Aí já é outros 500. São outras entradas, já estamos falando de outras. Isso mesmo. Mas vamos lá. Então, retomando, né? Porque é isso. Porque, embora o problema, né? Quando eu falo que o problema é categorizar e esquadrinhar, categorizar o pensamento, esquadrinhar o conhecimento, né? Não significa que o problema é enxergar a estética, a política, a ontologia, a lógica, a epistemologia da criação. O problema é quando
eu separo essas áreas do interesse da filosofia. É quando eu separo não apenas as áreas de interesse, mas eu separo a criação da própria criação, né? Ah, mas esse texto seu, essa fala sua sobre criação, ela é apenas estética. Ela é estética. Ah, agora essa fala aqui, essa questão, já é outro assunto, porque ela é uma questão da criação no domínio da política. Aí eu faço o quê? Eu pego uma coisa que é única, que é a criação, e estou lá esquadrinhando ela, para ela caber dentro das categorias. A criação da estética, eu tenho a criação da política, eu tenho a criação da... Né? E aí eu tenho ou estética, ou política, ou ontologia, ou epistemologia, e assim por diante. Teríamos, portanto, uma criação que seria estética, uma criação que seria política, uma criação que seria ontologia, e assim por diante. E aí, mas não é isso que o Deleuze está nos falando. Né? Que nem o pessoal fala, mas o Deleuze tem um texto, né, que chama o corpo sem órgão. Ah, então o Deleuze não gosta dos órgãos? Não, tem nada a ver. O Deleuze não gosta da organização dos órgãos. Esse órgão serve para isso, esse órgão serve para aquilo, esse órgão serve para... Esse órgão está exatamente aqui, esse órgão está exatamente aqui, né? Aí a mulher engravida, banana tudo. Essa fisiologia já nem existe. Estou falando de uma questão prática mesmo, né? Então, qual é o desafio? O que o Deleuze nos propõe? Né? Lógico, quando eu penso numa coisa ou outra coisa, eu estou agindo pela lógica formal. Né? Uma coisa A é igual a A, né? Se eu tenho como modelo hegemônico, por exemplo, o homem branco, né? A é igual a A, o homem branco é igual ao homem branco. Princípio da identidade. Princípio da não contradição. Né? Ou você é A, ou você é não A. Ou você é homem branco, ou você é não homem branco. Ou você é o ser, ou você é o não. Tá vendo? Não cabe nem o termo mulher, criança, negro, gay, bicha, mariquinha. É homem e não homem. Ou você existe, ou você é o não ser. A negação. Dentro de uma única categoria só. Né? Ou você é o terceiro excluído. Né? Ou você é homem, ou não homem. Não existe outra possibilidade. Né? Então, quando eu opero, quando eu esquadrinho, quando eu categorizo, eu estou funcionando dessa forma. O desafio está em enxergar essa separação. Né? Que separação, no nosso caso? A estética, a ontologia, a política, a epistemologia. Então, o desafio está em enxergar esta separação, essa disjunção, como uma síntese. Tornar a disjunção inclusa. Se eu enxergo ela como uma síntese, não como uma mera oposição, né, não é uma questão de categorizar ou esquadrinhar, mas sim de descobrir o múltiplo da própria coisa. Tudo se divide em si mesmo. Não seria uma criação estética, que seria diferente da criação política, que seria diferente da criação ontológica. Né? Mas sim descobrir o múltiplo
da mesma coisa. Tudo se divide em si mesmo. Síntese disjuntiva. Esse é o pensamento do Deleuze. A conjunção ou deixa de ser excludente para ser alternativa. Não é mais uma coisa ou outra, mas sim ou isso ou aquilo, ora esse, ora aquele, sem excluir. Se eu falar para vocês, a faca serve para quê? Para cortar. A chave de fenda? Para parafusar? Para apertar. A tesoura? Para cortar. Para cortar. Uma serra? Para serrar. Para serrar. Você está fazendo uma pegadinha. Eu já estou pensando em várias coisas. Ele está fazendo pegadinha. Eu tô categorizando, ó, isso serve para isso, isso serve para isso, isso serve para isso. Mas, por exemplo, para que serve o canivete suíço? Para fazer Você o canivete suíço? Sim, aqueles que tem um monte de entrada. Olha, um monte de entrada. Então, o canivete suíço, ele serve para cortar, ou para lixar, ou para serrar, ou para rasgar, ou para lixar, né? Então, eu tenho uma multiplicidade numa única coisa. Eu não excluo, né? Então, essa primeira abordagem que está no título da aula de hoje, né, ela está em como eu posso me livrar desse pensamento, né, aristotélico de categorizar e cartesiano de esquadrinhar o conhecimento e passo, ou a própria criação, e passo a enxergar toda uma multiplicidade existente na criação. Um outro exemplo, em homenagem à Amanda que está aqui, né? É só a gente pensar na vida, como ela vem se dando ao longo, desde a sua existência, esse planeta, né? Então eu posso pensar, a gente diz, um ancestral comum deu origem aos orangotangos, aos chimpanzés e aos homens. O mesmo ancestral evoluiu a um chimpanzé. O mesmo ancestral evolui a um orangotango. O mesmo ancestral evolui a um ser humano. Não é se o chimpanzé ou o homem. O orangotango ou o chimpanzé. Não, é do ancestral comum, ou um orangotango, ou um chimpanzé, ou um homem. É que nem eu pensar no dia. O dia, né, ou é de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada. Amanhã, à tarde, à noite, à madrugada contém no dia. Uma não exclui a outra. O ancestral é o mesmo. Se ele evolui para o orangotango, ou chimpanzé, ou ser humano. Assim como continua sendo dia, mesmo sendo manhã, ou tarde, ou noite, ou madrugada. A existência do orangotango não exclui a do chimpanzé e nem do ser humano, e nem vice-versa. E o fato da existência dos orangotangos, dos chimpanzés e dos seres humanos não foram determinantes para a extinção do ancestral comum. Assim como não podemos afirmar que o fato de existir manhã, ou tarde, ou noite, ou madrugada, estamos excluindo o dia. São apenas divisões da mesma coisa. Outras possibilidades. Compreender a síntese disjuntiva é começar a compreender a multiplicidade.
Quando eu penso que a criação possibilita ou é responsável pela criação de uma outra existência, não estou afirmando que a criação é uma questão ontológica unicamente, mas ontológica também. Assim como o ato de criar não é uma característica da arte, como a área do conhecimento, pois pensar em área do conhecimento é recorrer ao erro que nossa amiga lá no começo da aula, né, nos traz. Pensar a arte como área do conhecimento ainda é categorizar o pensamento e esquadrinhar o conhecimento. Devemos pensar a arte, a filosofia e a ciência como um domínio. E nesse domínio, como um território que circulam determinados signos. Observa-se que tais domínios não existem a partir da relação entre sujeito e objeto. Mas o oposto são esses domínios que possibilitam a existência dos sujeitos e de determinados objetos. Dessa forma, podemos afirmar que a criação não é um fazer específico do artista. Então, não é o artista que cria. Dentro, quem cria tem a necessidade de algo. Mas eu só tenho a necessidade de algo se eu habito, né, determinado terreno. Tudo bem até aqui? Então tá. Bom, então a criação ela não é capricho, talento, dom ou qualquer outra coisa que valha. A criação é a efetuação da potencialidade das relações do corpo com o mundo. Frente a um problema, criamos singularmente essa forma de utilizar o mundo. Então, se eu tenho a necessidade, né, essa necessidade não surge, né, fora dos encontros, como diria Spinoza. Né? Os problemas, eu só tenho um problema se eu estou inserido no encontro. Se eu sou afetado por um encontro. Né? Quais são esses afetos? Alegres, tristes? Né? Se eu não o conheço, eu tenho um problema. E aí eu crio de forma singular a minha forma, né, de solucionar isso. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma forma de utilizar o mundo. A minha forma de de utilizar o mundo, ela é diferente, por exemplo, da Olivia, que é minha companheira, a gente divide, por exemplo, a mesma casa. Mas a realidade, a vivência, os encontros são outros. Como é outro do Pedro, como é outro da Amanda, como a Marcele tem outros problemas. Né? A Marcele e a Amanda fazem mestrado. Ah, então os problemas são iguais? Não. A circunstância como os problemas se põem é de forma diferente, como diz Jung. E aí, então não é porque a Marcele resolve de um jeito que a Amanda vai ter que resolver do mesmo jeito. Agora, se eu categorizo, se eu esquadrinho, tem que ser. O professor, ele dá a mesma aula para 30, 40 corpos, da mesma forma. Né? Bom professor é esse. Então, eu atuo, né, dentro do que é o, né, socialmente aceito.
e excluo aquilo que é socialmente, né, negado. Então, frente a um problema, criamos singularmente nossa forma de utilizar o mundo. Tem que tomar cuidado com essa palavra utilizar, né? Porque ela não é dentro de um utilitarismo, mas sim de uma pragmática, né? A minha prática, ela só vale, eu tenho algum valor, né, se ela for efetivamente para aquilo que eu vivo, para aquilo que eu estou, né, a sobreviver, a viver, ou a um problema. Se eu insisto em negar ou enxergar esse problema, né, que eu já me diferenciei, eu tenho um outro problema aí, né, que nós já vimos. Até mesmo um problema de sentir. É claro que não vou entrar na questão da singularidade agora, porque a aula está acabando, né, e envolve outros conceitos. Mas, né, desde a coisa mais simples que eu estava falando, né, do Pedro, que falava que era impossível aprender a ler, que era impossível, né, aprender a escrever. E eu falava para ele que ele já tinha feito até coisas mais difíceis, né? E é verdade, né? Porque nós não habitamos, né? Então, desde as coisas mais simples, que para mim é simples, e hoje ela é uma coisa que eu chamo de hábito, né? Se Deleuze fosse definir o hábito, né, está no texto, se não me engano, Criação e Aprendizagem, do Virgílio Castrup, né, ele falaria que o hábito, tudo aquilo que fazemos, que já esquecemos que foi invenção um dia. Parece que eu faço a mesma coisa há 300 anos e que eu nunca fiz aquilo diferente. Esse é o hábito, né? Por quê? Porque eu esqueci que aquilo foi inventado. É lógico que quando eu deixo de usar uma coisa, né, quando eu me diferencio, quando eu crio para mim uma nova existência, seja ela mínima ou aparentemente, né, eu esqueço da existência anterior. Ela deixa de existir. E aí eu fiquei, sei lá, 3 anos, 4 anos sem encontrar um amigo. 5 anos. Aí eu encontro um amigo, ele vira e fala assim, nossa, como vocês conversam, faz, nossa, como vocês mudou, como você mudou. Aí você fala, não, eu não mudei, eu sempre fui assim. É por quê? Porque eu esqueci a minha outra existência. E muitas vezes essa existência, essas mudanças são tão imperceptíveis para mim no conjunto, né, que constitui, né, nos constitui, que para o outro é visível, né, mas eu não lembro mais. Por quê? Porque se tornou hábito. Eu esqueci que aquilo já foi criação. Esquecendo que aquilo já foi criação, eu esqueci que existia outra coisa antes daquilo ser criado, né? Então, a criação ela nos possibilita isso. Por exemplo, e o que, né, impede muitas vezes essa criação, né, essa questão, né, essa rede comunicativa, né, de semióticas dominantes. Então, né, eu acho que as coisas sempre foram assim, né, e aí eu reproduzo, né, uma questão de reproduzir essa semiótica, esse discurso comunicativo, essa cadeia comunicativa, e aí eu esqueço, né, que existem outras possibilidades. Bom, é lógico, quando muitas vezes a depressão é depressão mesmo, profunda, e as pessoas não conseguem sair, mas se eu estou começando a sentir mal, vou procurar uma ajuda, os caras falam, faz uma aula de pintura, faz uma aula de... né, vai fazer algo que você nunca fez.
Eu falava nos alunos na pandemia, eles começaram a estar tristes, ele vai fazer pão, é gostoso. Aí eles, não, professor, vai fazer pão. Eu falei, é. E aí eles começaram a fazer, desde os alunos do sexto ano, eu aprendi a fazer pão, professor, é muito bom, eu estava com raiva, eu soquei aquele pão, quanto mais eu socava ele, mais gostoso ele vai ficando, né? Então, que existem outras possibilidades, eles estavam confinados, né? Estávamos todos confinados, né? E, e confinado a gente conseguiu criar algumas outras coisas, né? O que é perfeito, né? Porque a gente ainda pensa, o Tony Negri, o Mandela, que nem diz o André Martins, né? Essa citação dele é perfeita, né? São pessoas que estavam presos, né? A liberdade lhes foram tirada. E mesmo ali onde que não tinha nada, eles conseguiram ser criativos. Eles conseguiram criar, né? Não só para si outra forma de existência, né? Mas como deixaram isso registrado, criaram livros, né? Expressaram essa criação, né? Expressaram essa forma de se relacionar com o mundo em que eles estavam, em que a própria liberdade lhes foram tirada, né? Me privaram dos afetos do mundo. Dentro desse mundo praticamente sem afeto, sem possibilidade, eles conseguem ser criativos, né? O Viktor Frankl, né? No campo de concentração, assim como o Primo Levi também, né? Que foram confinados em sistemas muito mais severos e cruéis, como foram os campos de concentração, né? E é essa questão da criação, né, que me levou ou me aproximou a Deleuze. A gente pergunta, por que a criança é mais criativa das férias? Né? Por que a criança é mais criativa que o adulto? Não tem a ver com responsabilidade. Porque as crianças acho que têm as mesmas responsabilidades ou até mais que o adulto, né? Só são outras responsabilidades, né? Por quê? Né? Porque nas férias, né, elas estão, por exemplo, né, sobre um outro regime que não o ordinário. Né? As crianças, mesmo na escola, no regime ordinário, elas conseguem escapar muito mais do que os nós adultos, né? Elas conseguem tornar as coisas sempre extraordinário. Essa é a questão do crianceria, pelo menos no nosso próximo encontro. E como eu posso tornar a minha vida extraordinária. É a criação. Mesmo que futuramente isso torne-se a ser extraordinário, né? Porque lembra, o hábito já foi uma criação. Se eu estratifico a história, né? Se a história, por exemplo, é o que tentou estratificar o acontecimento, né? Ela surgiu o que não pode fazer é com que a história impeça que outros acontecimentos se dêem. O extraordinário não tem problema em se tornar ordinário. Ele tem problema em impedir que eu torne ou que eu viva algo extraordinário novamente. Então, são essas questões que, além de me aproximar da criação de Deleuze, né, Deleuze fala, lembro quando eu li isso, foi, né, a arte é o caminho do aprendiz. Isso é bonito, né? Por quê? Porque só a aprendizagem se a criação. E aí é que me leva, né? Que encontra a minha questão, por isso que me aproximo de Deleuze, né? Que é anterior a conhecer Deleuze, mas por que ele casa, né? Porque sempre existe alguém que diz saber como as pessoas aprendem.
se existem pessoas que não aprendem como elas dizem. Aí a afirmação de Spinoza, que é perfeita, ninguém sabe o que o corpo é capaz. E a partir da afirmação de Spinoza, né, a provocação de Deleuze. Se ninguém sabe o que o corpo é capaz, ninguém sabe de antemão como alguém aprende. Porque da forma em que eles dizem que as pessoas aprendem, eu não aprendi. Eu fui aprender de outra forma que envolve a criação.